várias estrelas, nós vemos galáxias, nós vemos também inúmeras vidas que estão ali. Olhar para o céu e não reconhecer a presença de Deus, olhar para as diversas vidas que estão ali, porque a terra não é a nossa primeira casa. Há muitas moradas, não há, na casa do Pai? Será que essa foi a nossa primeira? Com certeza não. É olhar também para outras famílias que estão em outras casas, em outros planetas. Também, no centro da nossa galáxia, nós temos sete estrelas fundamentais, constelação das Pleiades, e um buraco negro também, que a gravidade é enorme ali, que nem a luz consegue escapar. E nós estamos bem aqui, na periferia. Nós estamos aqui na periferia do sistema solar, girando em torno da galáxia. Existe uma coordenação planetária, coordenação da galáxia, que vem do centro da galáxia. São muitos espíritos acima do Mestre Jesus, regendo tudo isso. E então, o encontro entre nós e Deus não se dá olhando para o alto, apenas lá para o alto, sobretudo para dentro de nós. Quando você olha planeta Terra, afasta-se dele, sistema solar, e aqui tem uma comunidade importante, afastando do sistema solar, uma comunidade de espíritos puros, que coordenam o sistema solar. Nós temos a Via Láctea, e o sistema solar é um ponto. Afastando da Via Láctea, nós vamos ver um superaglomerado, um grupo local de galáxias. E a nossa está aqui. Só que a nossa galáxia fica um pontinho invisível ao lado de um superaglomerado local. E quanto mais os telescópios se afastam no máximo possível, ele consegue fotografar isso aqui. Nós estamos aqui, e esse é o universo observável, que consiste em uma imagem de várias galáxias semelhante a uma rede neural, a uma rede de neurônios. Essa imagem é semelhante à rede de neurônios dentro do nosso cérebro. Olha como é incrível a criação. O que está em cima é como o que está embaixo. O princípio hermético. Então tudo isso aqui está onde? Em mim, está em você. A nossa localização é bem próxima a Sírius. O Sol está aqui, Sírius. No livro Alcione de Emmanuel, Alcione não, Renúncia, perdão, Renúncia, em que Alcione vem da onde? Sírius. Oi? Também falo, Alcione não. Na verdade é a história. A história dela, né, livro Renúncia, ela vem da onde? De Alcione, ela vem de Sírius. Alcione pede intercessão para vir até aqui auxiliar um amor, um espírito que ela ama muito. Então nós temos toda uma rede interplanetária atuante. É a era da esperança. Quando a era da esperança ela é anunciada, a comunidade dos espíritos puros se reúne. E dessa comunidade, um dos membros é o nosso Jesus, aquele que conhecemos como Jesus. Se reúne num momento importante, que foi quando o planeta Terra desprende-se como massa da estrela Sol. E o Criador do Universo traz essa estrela, esse planeta nas mãos de Jesus. A comunidade planetária se reúne nessa hora para lançar as bases do planejamento do planeta Terra, tendo Jesus como o cabeça, o líder.
há 4.5 bilhões de anos atrás, a Terra se desprendeu do Sol. E essa reunião aconteceu. Uma segunda reunião aconteceu quando essa comunidade interplanetária, essa comunidade de espíritos puros se reuniram. Elas se reuniram com Jesus para quê? Para decidir sobre a vinda dele aqui, para lançar as bases do planejamento do reencarne de Jesus. Praticamente 4.5 bilhões de anos depois. Então, há 4.5 bilhões de anos atrás, ele já era Jesus. Olha só, ele já era Jesus. É uma coisa fora de sério isso. Então Jesus, com uma grande equipe, legiões de trabalhadores, lança o escopo da misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocou do sol para as mãos dele. Esse texto que a gente traz aqui foi trazido no A Caminho da Luz, de Emmanuel. Operou a escultura geológica do orbe terreno e, com seus exércitos de trabalhadores, organizou o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por todo o universo. Então, Jesus organiza o cenário para que pudesse iniciar as reencarnações aqui. Tanto o cenário natureza, como também a formação das células. Iniciam os primeiros organismos unicelulares, as bactérias, os plânctons, e aí tudo aquilo que a ciência estuda, coordenado pelo Cristo e pelos outros anjos, espíritos, junto a ele. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas. Imagine quando todos nós do planeta Terra reverenciarmos Jesus nessa pegada que estamos trazendo agora. Aí dá para entender por que foi essa postura do Eurípides Barçanufo, de iniciar um estudo de astronomia junto com o Evangelho de Jesus. Aí faz sentido porque que o Francisco de Assis era fora da caixa, em plenas cruzadas, durante a Guerra das Cruzadas, porque estavam o quê? Vendo esse Jesus, não o Jesus da religião, não o Jesus da Bíblia, mas um Jesus que não se pode nem ler, é um Jesus que você consegue sentir, a energia vital, a energia de vida, promove. Não é uma pessoa que cai na depressão, estando alimentando-se profundamente dessas energias, de espírito para espírito. A humanidade precisa de Jesus. Nós precisamos desse Jesus aqui que construiu tudo isso há 4,5 bilhões de anos. E é um contato vivo com esse Jesus que faz com que nós consigamos mudar de vida, construir novas formas de pensamento, reconhecer a beleza da criação como uma forma de criar beleza no pensamento, as formas, pensamentos, as cores que irão fazer parte do Espírito, evangelizado num aspecto de reconhecer que é o Filho de Deus, reconhecermos que somos cidadãos cósmicos, de que a nossa fé que nos cura, que toda beleza ela é oposta às reclamações que fazemos. Nós passamos a perceber que nesse caminho de construção da beleza que Deus nos mostra à nossa volta, Jesus foi aquele que mais conseguiu refletir a imagem do Pai,
que não estávamos entendendo na natureza, como passamos as imagens agora, e então ele veio e mostrou para nós como expressar a beleza nas ações, nos pensamentos. A beleza faz parte de nós. Muitos deles conseguiram compreender Jesus e empreender uma vivência prática, uma vivência pessoal. Eles empreenderam uma vivência única, e que os seguidores criaram as religiões que foram apenas consequência dos estudos em grupo que faziam. Distorções fazem parte, porque sempre nós vamos colocar o nosso jeito. Se você fizer aquela brincadeira infantil da corrente sem fio, do telefone sem fio, que um vai falando ao ouvido do outro, passando para o outro, sempre sai diferente. Agora imagine um ensinamento como este, se não vai sair diferente quando vai perpetuar isso ao longo do tempo. É normal, faz parte. Agora, nós vemos alguns aqui, como Krishna, os Budas, Lao Tse, Confúcio, Masaharu Taniguchi, Moisés, Gandhi, Maomé ou profeta Muhammad, Madre Teresa de Calcutá, a união entre as doutrinas religiosas aqui representadas por Francisco Cândido Xavier, Martin Luther King Jr., os padres e outros na marcha lá de Washington. Nós vemos também a união dos povos, a nossa união em prol de uma necessidade única. Tudo isso sob os ventos, a beleza da interreligiosidade, sobre os ventos de Jesus. E para começar essa parte, eu quero muito convidar cada um de vocês, buscando essa conexão com o Cristo, eu convido vocês para buscarem a passagem da vida de Jesus com a qual você mais se sensibiliza, aquela vivência de Jesus que você mais se sente emocionado, te toca mais profundamente. Feche os olhos agora, visualize essa passagem com a qual você mais se sente tocado profundamente. Aí é um contato entre você, Espírito, e o Espírito Jesus. Agora visualiza a cena acontecendo, como se você estivesse ali com Ele. Procure sentir estas vibrações dos ensinamentos. Isso, podemos voltar a abrir os olhos também. Existe uma forma particular de você se conectar com Cristo. É individual. Não tem a forma certa e errada de você compreender essa passagem. Mas existe a tua forma de sentir. E Jesus, ele falava muito mais aos sentimentos. Compreender Jesus é uma coisa, sentir Jesus é outra, te alavanca. Então assim foi para essa mulher. Por que ele se tornou a síntese, desse trabalho que estamos fazendo aqui nessa semana? Por que trazer Jesus? Por causa dessa energia que vocês sentiram. Essa energia, essa parte muito pessoal entre você, não é por acaso que você escolheu essa passagem, que ela é a mais que te toca, porque você tem algo em frequência de ressonância com isso. Como ele é o médico dos médicos, toda a vibração do Cristo sensibiliza uma ordem, um equilíbrio,
ordem no sentido de ordenar, de organizar. A frequência, a informação que ele vibrou nessa passagem traz algo específico na temática que você trouxe nessa reencarnação. Para segurar, para subir. E isso não é de tom de cobrança, pelo contrário, é uma dádiva de você deitar no colo do Cristo. Vinde a mim, todos vós que sofrerem e vos acharem cansados, carregados. Quem está com depressão está cansado, está carregado, o fardo não está leve não, o jugo não está suave. Mas isso é o Espírito com Ele mesmo, porque o reino de Deus está dentro de você. Agora o contato entre o reino de Deus dentro de mim e eu, o contato entre o reino comigo, perdão, é um contato íntimo, ninguém consegue acessar. Mas quando trazemos uma lição da vida do Cristo, na temática que o Espírito traz, ele se volta para dentro, para Deus. Não é à toa que esta casa está lotada de entidades, de irmãos nossos se preparando para reencarnar, para atuar nessa parte da saúde mental, empreender trabalhos de saúde mental em todos os cantos. Vinde a mim todos vós que sofrerem e vos achai carregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu manto, porque sou simples e humilde de coração, e encontrareis o repouso às vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe cura para tudo. Tudo tem cura quando se considera o espírito imortal no seu máximo potencial de existência, no seu máximo potencial de irradiar Deus na própria vida, nas próprias células. Tudo tem regeneração, tudo tem cura. Para inaugurar essa era da esperança, ele teve que reencarnar. Arcanjo Gabriel anuncia a essa jovem que foi preparada, vinda também de outro orbe, porque precisava de um grau de pureza que não encontrava-se aqui. Ela teve que vir de outro orbe para reencarnar como Maria, para poder dar conta da gestação de um espírito que consegue reger uma galáxia, que é o caso de Jesus. É muita energia, não caberia 33 anos de vida ali. Tiveram que fazer um trabalho grande para conter essa energia dele. Pensa numa bomba nuclear, uma energia nuclear é gigante. Agora multiplica isso 1 milhão de vezes a energia de uma energia nuclear, por exemplo. 1 milhão de vezes entrar lá. Pensa num Jesus para reencarnar. Não foi fácil. Precisou dela vir. Anuncia-se a vinda do Messias. Anuncia-se, e ele cresce, ele nasce, ele cresce, é uma criança esperta, ele conversa no templo, ele fica perdido, entre aspas, dos seus pais no templo, né? E passa uns dias, a Maria e José o encontram, e ele diz, não falei que eu estaria na casa do meu pai? Passou lá 3 dias no templo, então a memória foram 3 dias, para mais, ficou lá. E os doutores da lei só aprendendo. Quantos de nós não vemos crianças assim? Crianças que já trazem, mas são espíritos antigos, com muito conhecimento, com muita capacidade. Ele inicia, pelo menos através do Novo Testamento, a transformação da Livinho como sendo sua primeira missão, mas ele já trabalhou muito.
na adolescência, junto aos essênios. Antes disso, foi para o Egito. Herodes estava perseguindo as crianças, foi para o Egito. Passou um período grande na África, tendo contato. Por que Egito? Um berço de espiritualidade. Continente africano, berço de espiritualidade. Todo contato com os orixás, todo contato com as forças da natureza. Ele teve de relembrar algumas coisas naturais, aonde teve que estar ali na África, no continente africano. Não ficou só no Egito. Mas ele precisou disso, e de lá já empreendendo muitas curas, auxiliando pessoas. São coisas que não estão aqui documentadas para nós. Aí ele retorna assim para a região de origem, porque a missão dele era lá. Recebeu o apoio de toda a comunidade essênica, entre eles reencarnado Josafá, Lisandro, me fugiu o nome do terceiro, que estão Marcos, reencarnado como Eurípides Barçanufo. Temos lá o Dr. Bezerra de Menezes, Caibar Chuta. E Eurípides, nessa encarnação como Marcos, teve um contato com Jesus quando Jesus tinha 15 anos de idade. Porque na comunidade dos essênios a vibração era outra. E Jesus chegou aos essênios nessa época, antes dessa época aqui, para dizer a eles: desçam dos montes e vai lá ajudar o povão. Eles ficavam no Monte Nebo, nos vários montes ao redor das cidades. Era uma comunidade extremamente espiritualizada, mas eles estavam ainda distantes do povão. Quando Jesus anuncia, vai ao povão, leva, vai ao encontro à dor, eles decidem ir. Como terapeutas, trabalhavam nas curas, e eles começam uma nova empreitada, de ajudar Jesus mais próximo para a missão que ele tinha para cumprir. E Eurípides estava lá. Para quem quer saber sobre isso, vale a pena o livro A Grande Esfera, escrito por Corina Novellino, espírito Corina Novellino. Quando nós olhamos para a missão de Jesus, nós vemos, gente, isso aqui. Um diálogo entre ele e o doutor da lei. Eu escolhi trazer 3 diálogos aqui, porque para falar de Jesus não haveria tempo. Pelo menos acho que passaríamos falando aqui por muitos dias. Mas eu separei 3 diálogos. O primeiro é esse, que fala sobre a missão dele. Ele estava nas portas do templo, chega um sacerdote e diz assim: Galileu, que faz na cidade? Ele tinha aquele cabelão, né, de Galileu. Que faz na cidade, Galileu? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Aí o juiz Hanã diz assim: reino de Deus? E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? E deu uma grande gargalhada de desprezo. Com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? E ele diz: companheiro, acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? E Jesus responde assim: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Respondeu com humildade: de todos os lugares. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, diz o juiz, propões a realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Olha
só que desafiador, né? Sacerdote. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. E nenhum cincel é superior ao da boa vontade. Uau, hein? Que resposta. E mais duradouro. Pois é. E aí sim, o juiz fica assustado. Eu ficaria também. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. O sacerdote contemplou, irritado e dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. Livro Boa Nova de Humberto de Campos. Chico Xavier, né? Pois é, a missão de Jesus está aí. A construção do reino de Deus no nosso coração, usando o cincel da boa vontade, no mármore dos sentimentos. Disse também que sabe a vontade de meu Pai que está nos céus, conhece o amor e a verdade. Quem conhece o amor e a verdade já sabe tudo, não precisa nem da ciência. Faz com que a ciência estuda a verdade. Espiritualidade é outra janela para acessar a verdade. É esse o nosso caminho. Conhecer o amor e a verdade. Isso é fantástico. Então, portanto, ele é um bom mestre, né? Um bom mestre. Sabe tudo de amor e verdade. Um bom mestre. Agora, a pergunta é: a missão de Jesus cabe com as nossas necessidades? Fica a pergunta aí para você e para mim agora. Essa missão dele é compatível com o que você está precisando? Afinal, você está reencarnado no planeta Terra. Está aqui no planeta Terra por algum tempo já, em algumas vidas. A missão dele pode te ajudar? Ele já cumpriu a missão dele com você? No que depende de Jesus, acho que ele está fazendo de forma tranquila, né? Ele pode até ser, né? Está sendo muito bem avaliado pelos superiores dele. Agora, e da nossa parte? Como aproveitar a missão de Jesus a meu favor, a seu favor, a favor dessas famílias, uma comunidade, como você mencionou, ali aquela comunidade, aquela criança, o pai está preso, a mãe tem esse filho e mais outros 5 filhos, 6 filhos, para cuidar. Como fazer, gente? Vamos dar um passo anterior, voltando. E eu? Como a missão de Jesus pode me ajudar? Porque uma vez sabendo qual é a missão dele, o nosso relacionamento com ele muda. É outro. Não é mais um relacionamento ali, Jesus me ajude, olha, resolve, não aguento mais o meu marido, minha esposa, papapá. É outro. Você não vai ajoelhar para pedir coisas conforme o seu ego, conforme os caprichos pessoais que temos. Então ele passa a ser a síntese de saúde e espiritualidade, porque ele tem uma missão maravilhosa de construir dentro de nós esse reino maravilhoso. Só que quando escolhemos reencarnar, esquecemos agora da necessidade de nós mesmos empreendermos um trabalho de auto-amor. Mais auto-amor, autocura, do que simplesmente seguir a religião. Você precisa se amar, se cuidar, se curar. Eu preciso como necessidade, não como obrigação. Mas temos um dever moral. Esse dever moral, para nós atingirmos, temos Jesus como o nosso melhor amigo. Se você traz esse Espírito como seu melhor amigo,
todas as montanhas você vai poder transpassar. A fé nele te liberta. É uma fé que não é confiar só, é coragem, vontade de se entregar de corpo e alma aos desígnios desse grande Espírito que construiu o planeta antes mesmo da gente chegar aqui a 4,5 bilhões de anos. Sabe muito, Jesus. Aqueles que têm preconceitos, que nós citamos aqui também, foi importante. Aqueles que não reconhecem, é questão de tempo, gente. A ignorância. Nós estávamos ignorantes há pouco tempo atrás. Há pouco tempo atrás estávamos também perseguindo. Há pouco tempo atrás também o foco era só estar ali escravizando consciências. Período feudal. Quem não viveu o período feudal ali, na inércia? Vou dizer de mim, com certeza, todos nós aqui, gente. Mas o caminho, o progresso é um grande rolo compressor que impulsiona todo mundo para a felicidade, porque progredir é ser feliz. Então, quanto mais o teu relacionamento íntimo com Jesus for feito, de você confessar ao Cristo as suas maiores dores, maiores dificuldades que você tem, entregue-se. Mas ao mesmo tempo vamos nos entregar para um movimento de ação, porque esse espírito Eurípides, ele percebeu muito bem qual era a proposta de Jesus. Eurípides percebeu, gente, sim ou não? Sim. Ele disse: a proposta educacional de Jesus tem como objetivo a felicidade. Gente, cara, ser feliz, o objetivo é ser feliz. Agora, a pedagogia de Jesus se assenta no amor e na esperança. Amor e esperança era o que ele fazia o tempo todo. Para a cura era amor e esperança. Aí ele vai mais, o Eurípides, sem palavras para o Eurípides, professor. A construção do reino dos céus na nossa intimidade. Tem um preço, gente, contra essa felicidade. Tem um preço, que é construir o reino do céu dentro de si próprio. Esse é um ponto muito importante. Como construir esse reino dos céus na nossa própria intimidade? Precisamos de um método. Precisamos reencarnar, compreender que aquela pessoa, nós chamamos essa pessoa é difícil. Na verdade, é um grande estímulo que você tem. É um grande estímulo que eu tenho. Para quê? Para instituir esse reino dos céus na nossa intimidade. Isso vai influenciar no quê? Transmissão de pensamento e sentimento. É nós pararmos de reclamar da vida, parar de terceirizar para candidato eleitoral. É nós pararmos de terceirizar a felicidade nossa e coletiva e assumir a nossa parcela. Qual que é a nossa parcela? Aqui não é só parcela, é um bom montante de ações autoeducativas, e está implícito profissão, está implícito corpo físico, está implícito também a sociedade que você vai nascer, onde você vai morar, as trocas familiares naquele período que você vai viver naquela família, na infância, adolescência. Aí você constrói a sua família, vai ter outros estímulos educativos, tudo é para educar. Mas André, eu estou reencarnado lá num país africano, estou lá em Camarões, que está em guerra civil, estou encarnado ali agora. Então é um outro tipo de experiência autoeducativa, muitas vezes desafiadora. Então cada um de nós estamos desenvolvendo nossos potenciais como filhos de Deus. Como filhos de Deus. Então essa pegada que o Eurípides nos trouxe, gente, isso aqui se chama autorresponsabilidade. Eu escolho dar conta de mim mesma. Não vou mais dizer que é por conta do meu marido, da minha esposa, ou é por conta do governo. Cabe a mim construir a minha parte íntima
da felicidade e exalar amor e felicidade e trabalho ao meu redor, se a coisa não está legal. Porque se fosse assim, todo mundo sai do planeta Terra e bora reencarnar lá em Saturno. Lá está mais evoluído que aqui. Aqui tem muito problema na Terra. Não é bem assim. Não, mas vai ser assim. Daqui a pouco nós vamos querer mudar. A tendência de fugir da raia. E aí a gente esquece os nossos potenciais, entendeu? Esquece as grandes sementes que tem aqui dentro. Então, com esse conhecimento que o Eurípides colocou para a gente, eu também trago um outro episódio do Eurípides, que na verdade é um diálogo. Né? Ele estava lá numa situação pessoal, ele estava adormecido, e aí o corpo dele sobe, ele subiu, desdobramento, não conseguiu segurar-se no corpo, e ele chegou num lugar lindo, belíssimo, jardins, etc. Ele vê um homem lá sentado. Ele se aproxima, ele tem algo que o atrai nesse homem, na direção desse homem. Ele começou a caminhar espiritual em espírito para esse lugar. Estava encarnado, hein? Quando ele chega próximo, ele vê que era Jesus, que estava sentado. Na hora, ele já ficou emocionado, começou a chorar de emoção. E quando Eurípides observa melhor, ele vê, o mestre está chorando. Jesus estava chorando naquele momento. E começou a passar na cabeça de Eurípides uma porção de coisas. Porque será que o mestre está chorando? Eu vou interromper ou não vou? Ficou bem desconfortável, ficou tentando encontrar um motivo pelo qual o mestre estava chorando ali. Então, Eurípides, ele decide perguntar: Senhor, por que choras? Jesus nada responde. Choras pelos descrentes do mundo? Ele pensou: Jesus está chorando por aqueles que não acreditam nele, os descrentes do mundo. Começo do século XX. E então Jesus se levanta, se ergue e olha para o professor e responde para ele: não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides toma um choque naquela hora, volta para o corpo, instantaneamente, emocionado, acorda. Eram 4:30 da manhã, não conseguiu mais dormir aquela noite. Jesus deu para nós, do livro A Vida Escreve, de Chico Xavier, capítulo 27. Daquele momento em diante, Eurípides teve um contato direto com a missão dele, ou com o compromisso pessoal dele. Compromisso reencarnatório, compromisso de espírito, mais do que reencarnatório, compromisso de alma. E ele empreende um bom trabalho. O que eu estou falando, trazendo aqui nesse momento? Assim como Eurípides, gente, passou por isso, um contato íntimo com Jesus, você também tem o seu, que pode sinalizar qual é o seu caminho, o que você busca aqui nessa encarnação. Então vamos fazer uma vivência prática mais uma vez. Convido vocês a entrar em contato com o Mestre e identificar a vibração que pulsa dele para você, que corresponde ao compromisso, ao que te move, à causa que é maior que você e que te traz para cá. Feche
Visualize Jesus no Monte das Oliveiras. Isso. Visualiza o Monte das Oliveiras. E naquele momento, no Monte das Oliveiras, você visualiza o Mestre no alto. Imagina que você está ali aos pés do monte. E você entra em contato com essa vibração. E ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles terão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós, porque é grande o seu galardão no reino dos céus. E ele continua esse sermão do monte e te lembra, e nos lembra: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, mas nem colocar uma candeia debaixo do alqueire, mas sim sobre o velador. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que todos os vejam e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus da tua alma. E você se pergunta agora: qual é a luz que eu tenho para brilhar? Que luz sou eu para brilhar? Qual é a luz que eu tenho para contribuir comigo mesma, comigo mesmo? Mais do que com o universo, mas qual é a minha luz? Qual é o trabalho? Qual é a ação? Qual é a vida? Qual é o movimento que eu preciso empreender em mim para ser a luz do mundo? Isso. E nesse movimento nós agradecemos, dizendo internamente: Mestre, muito obrigado pelo tratado da esperança, que são as bem-aventuranças. Eu quero. Eu quero viver. Eu amo a vida. Eu sou digno de muito amor. Eu sou digno de muito amor. Eu amo a vida. Eu amo viver. Eu sou digno de muito amor. Todos os meus irmãos e irmãs de humanidade também são dignos de muito amor. Todos os animais, todas as árvores, todas as plantas, todo o ar. Isso. E cada um
voltando ao seu tempo. Quem terminar já vai abrir os olhos. Isso. Olhar para si e reconhecer: eu sou digna de muito amor, faz uma diferença enorme sobre qual é a sua autoimagem. Perante séculos e séculos de culpas que passamos, parábola do filho pródigo, para mim é uma das melhores. É exatamente isso. Retornar à casa do pai, se sentindo indigno. Jesus é a síntese da nossa semana espírita. Como está o seu auto-amor? Como foi que você se sentiu nessa vivência? Você pode voar. Você tem asas para voar. Acredite em você. Não se sinta menor. Sinta o teu tamanho. Você é uma filha de Deus, um filho de Deus. Não precisa se comparar com ninguém, porque você não é maior nem menor. Porque Deus está na natureza e origem de todas as coisas. Para Deus, quem é mais importante? Você ou Chico Xavier? Para Deus, quem é mais importante? Você ou o morador em situação de rua ali na Praça da Sé, passando frio, tomando chuva? Quem é mais importante para Deus? Quem é melhor? Quem é maior? Você ou os palestrantes espíritas, famosos, com livros, tudo? Ou como eu estou aqui? Quem é mais importante para Deus? O amor de Deus não compara. Todos são dignos de muito amor. E a presença de Deus está em todos nós. Só que tem uma condição temporal de indignidade que eu sofro, que você sofre. E aí escolhe uma reencarnação de dedicação ao próximo. E quem muito foi egoísta ou ególatra, precisa vivenciar a caridade, precisa ir para a ação, para poder movimentar energias. O cara está com depressão, chama para vir fazer sopa, chama para vir montar cesta básica, põe o cara em movimento, convida, traz um movimento, porque no movimento você troca o quê? Energias. Troca energias. E aí nós vamos ver como Jesus foi muito de movimento. Olha só aqui. Aquela mulher estava lá no poço de Jacó. Poço de Jacó. Chega ali para retirar a água do poço. Jesus, bem intencionado, chega para a mulher e diz assim: mulher, dá-me de beber. E ela olha para ele: como sendo assim, como sendo você judeu, perde algo de beber para mim, que sou uma mulher samaritana? Que é isso, rapaz? Aí Jesus diz para ela que se ela soubesse com quem ela está falando, ela lhe pediria água, e ele lhe daria a água viva, e ela nunca mais teria sede. Porque o povo ia lá pegar água no poço, quando estava irritado, estava nervoso, aquela água era uma água mais do que fluidificada do poço de Jacó. Tomava, chegava em casa, saciava as tristezas, as angústias, a baixa autoestima, as depressões, porque não é doença de agora, e aí melhorava. Eu vou te dar água viva, e você nunca mais vai precisar vir aqui pegar água. E aí ela diz: os judeus samaritanos terão porventura necessidades diversas entre si, bem se vê que não conhece os dons. Não, ele diz, né? Ele diz para ela: bem se vê que não conhece os dons de Deus, porquanto se houvesse guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. O que vem a ser dessa água?
onde a tens? Mulher, água viva é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Olha lá o processo de evangelização entre Jesus e a mulher samaritana. Se a gente pudesse fazer futuramente um outro estudo para ver qual foi a técnica que ele usou em cada situação, vocês vão ver coisas fantásticas que podem ser colhidas para nós, até pela ciência. E aí nesse diálogo se desenrola, e Jesus começa a comentar com ela sobre as questões pessoais, o casamento, papapá, e ela reconhece quem era. Nota que o Senhor é um profeta. E nota que acho que Deus está lá em Jerusalém, não aqui na Samaria. Aí Jesus explica para ela que Deus não está nem aqui, nem lá, não vamos adorar Deus nem aqui, nem acolá, mas é no templo interno do coração. É um diálogo fantástico. Toda vez que eu leio esse diálogo no livro Boa Nova, eu não consigo não chorar. Me toca, porque ele mostra os conflitos religiosos, como pode ser superado. Toda vez que eu leio, isso me alavanca de uma forma fantástica, porque ele ensina ela a buscar essa água viva dentro do coração. A solução está aí. Os remédios, por exemplo, os meus fármacos antidepressivos ajudam. A psicoterapia ajuda. A arte ajuda. O amparo da família ajuda. O que mais? Constelações sistêmicas. Sou constelador também, isso ajuda muito. Nós temos várias técnicas, vários meios, o passe, a desobsessão, toda essa parte complementar que foi falada aqui por nós três aqui na frente, tudo isso vai ajudar. São medidas terapêuticas. Além disso, o fundamental é o ser conduzido a se reencontrar-se com a água viva dentro de si. Eu não vejo nos dias atuais, 2022, um lugar melhor para fazer isso do que os grupos espíritas ou os outros templos religiosos que abordam a espiritualidade ali na essência. Olha que lindo isso. O centro espírita tem um papel na área da saúde do planeta? Tem. Saúde e espiritualidade. O norte dos nossos grupos espíritas para o terceiro milênio é vivenciar saúde e espiritualidade. Não é mais o catequizar, é formar grupos de roda de conversa, pessoas poderem pôr para fora o que sente, você mediar um diálogo, uma reflexão. Aí tem todo o aparato dos profissionais da saúde fazerem parte, profissionais da área de pedagogia fazerem parte, profissionais das várias áreas fazerem parte de contato direto com os projetos do plano superior, que são projetos de Jesus. Na Casa do Caminho recebiam pacientes, recebiam pessoas, inclusive doentes fisicamente. Não existia hospital ali. Que dirá de saúde mental? Olha quanto estudo. Só que a nossa parcela vai ser o quê? Principalmente a fisioterapia, o abraço, o acolhimento, estudar a ciência disso tudo, profissionais da saúde desempenhando também tarefas importantes. Olha um novo milênio aí. Olha a terceira fase de implantação do Espiritismo aí na Terra. É prático. Que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Essa foi uma fala para os apóstolos. Entre nós, apóstolos do século 21 aqui, podemos dizer assim, porque está todo mundo empreendendo ali uma autocura, nos amamos uns aos outros. Vai ter diferença, sempre vai ter diferença, de forma de pensar, de forma de ver, de forma de agir, organizações distintas, mas nos amarmos. Eu discordo de você, você discorda de mim, mas eu te amo e você me ama. É diferente. Os apóstolos entre si tinham diferenças. Pedro e Paulo de Tarso quase iniciaram o primeiro racha cristão.
primeira cisão cristã, por conta da circuncisão e etc. Aí Pedro foi o cara que apaziguou isso. Meus irmãos, olha, Pedro, é importante isso mesmo para você, Paulo, também isso é importante para você. Agora, pessoal, olha, estamos nessa reunião, Jesus nos convidou agora para refletir e nós irmos para frente. No livro Paulo Estevão, a forma que Pedro articulou, que Pedro ficou assim, e agora, o que eu faço? Aí os dois entenderam que eles estavam numa polêmica entre eles, sobre o que seria o certo e o errado. E aí a gente se perde no quê? No objetivo principal. Fica esquecido. Quantas vezes eu passei por isso? Quantas vezes talvez vocês tenham passado por isso? Tem um objetivo principal que não pode ficar esquecido. Então, em essência, nos amarmos é nós nos dispormos, a lavar os pés uns dos outros. Se eu tiver um mau comportamento no trabalho aqui, ou em algum momento, lava meus pés, porque está meio sujo. Se você não estiver legal, acordou mal hoje, brigou com seu marido e veio para o trabalho, se irritou aqui, lhe cabe eu lavar seus pés. Compreender, trazer o que é de mais puro em mim diante de você. Porque senão não faz sentido amar os assistidos se não amarmos na roda de paz ali, todo mundo junto e com inimizade. Ou eu chego ali e começo a falar mal para você daquele rapaz. Não faz sentido. Está todo mundo na enfermaria aqui, não tem ninguém que escapa. Está todo mundo na enfermaria. O movimento espírita é uma grande enfermaria. Tem alguns que já saíram da UTI, outros estão ali já começando, tem alguns que estão mais tempo da UTI, outros já estão saindo da enfermaria, já começando a querer sair do hospital. Faz parte. Para quem estava pouco antes de reencarnar, trabalhando com as trevas, ele reencarnou agora espírita, está tudo bem, estamos melhor. Mas tem muito bem construído de outras vidas, que não pode ficar esquecido. Então, entre nós, é reconhecermos que não vai ter ninguém perfeito, não vai ter ninguém para você se espelhar como o representante. Não, ninguém escapa. Ninguém escapa. Então não fique adorando ninguém no espiritismo, em qualquer lugar. Não adore ninguém, para você não se decepcionar. É isso que acontece com a gente. Jeremias fala isso, né? Vamos nos amarmos uns aos outros, é isso aí. Resumindo, gente. Aqui está. Ciência e espiritualidade era uma coisa só para ele. Jesus era um espírito livre, não dependia só do templo para fazer o trabalho dele. Ah, mas ele era Jesus, tudo bem. E os apóstolos? Os apóstolos eram parecidos com você, comigo. Tinha dificuldade de relacionamento com um, com o outro, com a sogra, com o filho, tinha os medos dele. Pedro tirou a espada, atingiu o soldado. Se fosse arma de fogo, ele atiraria arma de fogo. Olha só, certo? E aí Jesus fala: Pedro, guarda a tua espada na bainha, porque aquele que usar da espada vai perecer. Ou seja, se hoje eu estou atirando, em algum momento vão atirar em mim. Aí vem Jesus, cura a orelha do soldado, não foi? Cura a orelha do soldado. Na hora, Pedro joga a espada no chão. O soldado ia acabar com Pedro, os soldados romanos, na hora. Jesus curou a orelha do soldado, todo mundo ficou espantado e esqueceu de prender Pedro. Esqueceram de prender, porque foi tão sublime que esqueceram de prender Pedro. Cuidado com as armas. Armas não fazem parte dos projetos do Cristo para a construção da pátria do ensinamento de Jesus. Armas não cabem. Mas como sociedade civil, você tem o direito de escolher, independente das leis dos homens, que possam permitir se adquirir uma arma de fogo,
você tem a sua consciência. Inclusive, para escolher que isso não seja mais uma lei. Mas defender o quê? O que você quer defender? Conta para mim, o que você quer defender? O que você tem para perder se te roubarem? Se para usar um carro você faz vários exames, faz psicotécnico, você faz isso aqui, e para ter uma arma, você tem condições? Então não faz sentido o espírita ir para esses lados de armamento. Não faz o menor sentido. Cuidado com isso, pessoal. Cuidado. O que você tem medo de perder? Quer defender o quê? O que você quer defender? O que você tem para defender? O que você tem para perder do seu patrimônio? Tem algo mais importante do que a sua vida para defender? Mas espera aí, os primeiros cristãos iam para as arenas em Roma, em vários coliseus, e daram a própria vida por quem? Por Jesus. Era permitido para os primeiros cristãos depois pregarem o Evangelho? Foi proibido por lei, foi proibido. Foi proibido por lei se reunirem entre si e estudarem os pergaminhos de Mateus. O Império Romano perseguiu. Já na época de Paulo, que foi o cara que iniciou tudo, passa aí 200 anos depois, vai ver o livro Ave Cristo, 300 anos depois da vida de Jesus, perseguição, morte, era contra a lei estudar o ensinamento de Jesus, era contra a lei da passe, era contra a lei do intercâmbio espiritual, era contra a lei citar que você acredita em Jesus ou num único Deus. Você tinha que acreditar em quem? Em Cíbele ou em algum dos outros deuses romanos. E aí nós hoje vamos nos defender de quê? O que nós vamos nos defender? Com armas? Ou diante dessas leis? Durante a pandemia, proibido nossas aberturas das casas espíritas, por lei, então é um monte de gente suicidando. Por que não vai atender nas calçadas? Por que não ir ao encontro da dor de quem está precisando nas ruas? Por que não marcar horário? Por que não se preparar para esse tipo de coisa? Mas André, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A lei dos homens eu tenho que seguir. Jesus seguia as leis dos homens. Além das leis de Deus, ele seguia a lei dos homens. Ele se contradizia seguindo a lei dos homens e abdicando da lei da consciência. Não, Jesus ele seguia a lei da consciência dele em primeiro lugar. Ele curou no sábado dentro do templo, era proibido. E os primeiros cristãos se reuniam nas catacumbas quando a lei proibia. Alto lá, André, mas estamos falando de pandemia, sim. E estamos falando também de leprosos que eram cuidados e muitos cristãos não contaminavam-se com a lepra. Por quê? Explica para mim. Como é que se explica que os cristãos não se contagiavam com a lepra, como a gente está pensando aqui? Salvo aqueles que tinham ali o término da sua reencarnação. Eurípides Barçanufo cuidou de muitos durante a pandemia, a primeira pandemia que tivemos aqui, da gripe espanhola, cuidou vários, contraiu a doença, desencarnou, porque acabou a missão dele. Pergunta se assistente de Eurípides, que trabalhava full time com ele, pegou gripe espanhola. Pergunta se ela pegou. Não pegou. Isso aqui é só uma provocação, tá, gente? É só uma reflexão compartilhada. Fiquei muito em dúvida no começo, mas espera aí, eu vou para a rua. Nós fomos para a rua. Não se pode servir dois senhores. Não dá para servir a dois senhores. Só dá para servir a um só. Ou a Deus ou a Mamon, não tem como. E para isso, muitas vezes, você vai ter que peitar a si próprio. Porque se os outros não quiserem, vai você sozinha.
você não vai estar sozinho. Vai você. Se você tem fé, tem estudo, tem conhecimento, então vai. Vai sozinha, vai fazer, vai encontrar outros que pensam como você, que estão lá indo ao encontro de um socorro de um irmão, de um irmão que está precisando. Abra você a sua ONG, abra você a sua instituição, abra você, vai, confie, você não está sozinha, não está sozinho. E se precisar de estatuto social, eu mando o nosso estatuto para você pegar de exemplo, para montar o seu. Foi assim que nós recebemos também. O obreiro do Amor Misericórdia passou para mim o estatuto para eu ler, saber como montar o nosso, outros grupos espíritas. Então comece e seja unido com a origem, de onde você veio. Mas o propósito do Cristo é que nós possamos começar trabalhos novos, também fazer trabalhos onde se está. Mas você pode reunir com um grupo de mulheres ou de homens na sua casa, uma vez por semana, para fazer algo em prol dos objetivos de Jesus Cristo. Mesmo que não se torne uma instituição. O templo é você. Onde você vai, você é o centro espírita. Você é o templo espiritual. E sejamos nós um templo vivo para acolher aquele que está no sofrimento. Sejamos nós esse templo vivo. Está tudo certo, nada está fora do que Jesus planeja para nós no nosso Brasil. Alguém quer fazer uma pergunta antes de finalizar? Eu não estou seguindo os slides. Alguém quer fazer uma pergunta? Por gentileza, se o senhor pusiera ampliar um pouco para nós presentes a diferença entre sarar e curar. Obrigado, Walter, pela pergunta. A diferença entre sarar e curar. Essa aqui, na tela. Jesus andando, indo para a casa de Jairo, ele para. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Como, Pedro? Pedro disse: como mestre, alguém me tocou? Alguém me tocou porque de mim saiu uma virtude, saiu uma energia. A mulher se apresenta. Ela sofreu de hemorragia há 12 anos. Então, ele diz para ela: mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz. Sua pergunta: diferença entre cura e a outra palavra? Sarar. Aqui nós temos a cura completa. Cura completa. Do corpo, da mente, da alma. Falando de cura do espírito, que reverbera o corpo. E muitas vezes aquela doença vem para curar sua alma. Não vai curar a doença, mas a alma vai ser curada. Um câncer ali, a pessoa desencarna, ela desencarna ali muito melhor do que como estava antes. E o sarar, ele passa a ser algo superficial, paliativo, uma coisa que é muito... E é isso que muitas vezes buscamos nas casas, né? Eu quero sarar dessa doença, eu quero sarar disso. E é preciso nós orientarmos nossos irmãos assistidos que a doença do corpo está trazendo, depurando, sabe, para que ele possa ouvir o que a doença está dizendo. Porque toda dorzinha que você tem ou que eu tenho, para ouvir o que está por trás dessa doença. Não é problema você estar doente ou ter uma dor de coluna, uma dor de cabeça, ou você está numa gastrite, ou está passando por um câncer. Não há erro algum nisso. Não podemos olhar também nesse olhar de julgamento, ou se sentir mal por estar doente, no sentido de, poxa, não estou aplicando o ensinamento de Jesus. Também pode ser que sim. Também pode ser que sim. Mas o foco principal é o que essa doença não está querendo me dizer. E para eu me curar. Então, qual é o comando da minha fé?
O que eu quero? Eu quero ser curado? Eu quero ser curado? Eu quero. Eu acredito, eu posso. Aí você empreende uma transformação. Aí vai para a fé. A fé, ela cura. Me permite complementar com um exemplo real aqui dentro do movimento espírita de São Paulo. Temos uma, digamos, confrade que estava estudando pós-graduação e se propôs fazer sua tese com o seguinte título: A Eterna Busca da Cura. E ela era mãe de uma adolescente, e essa adolescente, más ou menos, se errar na idade, vocês me desculpam, por lo menos era de 25 anos. E, em base ao título do livro, e ela explica, essa Eterna Busca se informou desde tempos remotos sobre o assunto da cura. Porém, chegou um momento em que os médicos da Terra convencional detectam início de câncer no filho. Não lembro o nome da nossa colega. Então, ela entra naquele dilema. Eu sou espírita, tenho que procurar, então, uma forma de que o plano espiritual, o Bezerra de Menezes, com seus médicos especialistas, tratem a ele. Por outro lado, ela está na história da humanidade que está buscando a cura. Bom, ele chega, vou calcular, ela chega um momento em que pide ao médico quantos tempo mais de vida tem meu filho. Suponhamos que ele fala 2 anos. Não passam os 2 anos, 9 meses e o filho morre. A conclusão dela nessa situação é assim: eu estava esperando um milagre não aconteceu, porém ele se curou, ou seja, seria a cura espiritual. Fantástico. Obrigado, Walter, pelo exemplo. Cura espiritual. Aí. A cura espiritual. Quem mais me pergunta? Por favor. De tudo que a gente falou aqui, escutamos, né? Que nos enriqueceu, é correto. De tudo que. Mas não tem problema, falou. De tudo que aprendemos aqui, tudo, né? O que a gente escuta muito por aí na expressão, é correto, então podemos afirmar que doença psicossomática é redundância? Se ela é redundância. É, porque se toda doença Como assim? psicossomática, não precisa dizer é uma doença psicossomática, toda doença é redundância. Né? Toda doença é psicossomática, é desnecessário ter doença psicossomática. Né? Ou não, ou nós temos. Desnecessário o termo. Isso, psicossomático. Então, tudo bem, é que tem doenças que, vamos supor, o indivíduo ele está fazendo um mau uso da alimentação. Aí está ingerindo, por exemplo, muito carboidrato, ele vai desenvolver uma doença. Aí essa doença foi por conta dessa ingestão do alimento, né? Entendeu? Então agora, não que não tenha uma questão emocional, pode até tenha isso gerando, mas a gente tem aí desnutrição infantil, por exemplo, de crianças da periferia, de crianças pobres, e está gerando doença, né? Não é psicossomática, é por falta de nutrientes. Então aí tem que ver a origem da doença. Agora eu entendi o que você quis dizer, entendeu? Eu entendi. Se surge uma doença aqui ou surge alguma coisa, entendo você, e tem os chakras, aí tem as emoções que influenciam no movimento dos chakras, no fluxo de energias, aí vai adoecer, e de fato não é origem física mesmo apenas esse tipo de situação. Mas acho que o pessoal tenta diferenciar por conta disso, porque tem algumas doenças que estão intrinsecamente de origem material. Né? O que mais? Então, só para deixar uma coisa final,
aqui, com base nas obras de André Luiz, o que a gente traz aqui e do livro Pensamento e Vida, gente. Jesus, contato com Ele, os estudos, a prática do ensinamento de Jesus, tem repercussões físicas em nós. O nosso coração, ele é capaz de gerar um campo magnético 10.000 vezes superior ao campo magnético do cérebro. Quando nós focamos a nossa atenção em um sentimento, seja ele gratidão, amor, alegria, ou situação de culpa, tristeza, etc., esse sentimento, nos concentrando nele, cria um padrão de frequência que induz o cérebro a elaborar ideias correspondentes àquela emoção. Então, se nós estamos ali num sentimento de tristeza profunda, juntando com um sentimento de indignidade, um sentimento, uma postura de derrota, culpa, e focamos, que tipo de ideias vão surgir aqui? Aí onde entra o comprometimento também do nosso cérebro. Pelo contrário, se pensar na gratidão, que é um exemplo, ou no amor, quando estamos num trabalho de caridade, numa ação do bem, focar a atenção nisso modifica esse campo biomagnético que o coração emite. Esse campo possui frequências, como nossos ímãs, que são campos constantes, mas aqui são campos magnéticos de frequências que vai te dar atração e repulsão. Tem pessoas que você sente mais empatia, não é? Tem pessoas que menos, por conta desse campo que é criado em torno do seu corpo. Esse campo, ao prestar atenção na gratidão, agradecer mais todos os dias, diariamente, criar uma disciplina, vai fazer com que o cérebro esteja mergulhado num campo magnético diferenciado. O pensamento que antes estava negativo fica positivo e contagia, digamos, se espalha por todo o cérebro. Muda o estado mental. Mudou o estado mental para pensamento positivo, você vai para uma nova ação. Uma nova ação, você tem uma nova ideia, você tem novas palavras. Nova ação gera novos resultados, que vão levar a mais novos sentimentos e emoções positivas. Bom, por que estamos falando tudo isso? Na importância do mármore do sentimento. Lembra da missão de Jesus? O mármore do sentimento e o cincel da vontade. Se eu pedir para vocês agora, nesse final, pensar em alguém que você ama muito, lembrar de uma pessoa que você tem sentido tanto amor, que você seria capaz de dar a sua vida por ele, a sua vida por ela. Tem alguém? Tem alguém que você, se lembrar agora, você seria capaz de dar a sua vida por ela ou por ele? É esse amor, essa entrega que eu estou me referindo. Não é dar a morte, muitas vezes dar a vida. E pode ser que você já está dando a vida pela sua dedicação ao longo de todos esses anos. Aquilo que te move a fazer. Isso modifica todo o nosso campo espiritual. É esse tipo de amor que Jesus convidou a nós. Qual é, assim, Senhor, o que queres que eu faça? Quando nos fazemos essa pergunta, como foi para Paulo, nós iremos sentir o que Ele quer que faça. O que nós, na verdade, queremos, decidimos como vontade. Não era para apedrejar a mulher. Ele disse a ela: vá e não peques mais. Ele sabia qual era o papel dele. Jesus não se colocou no papel de juiz quando perguntaram para ele: e aí, vamos apedrejar essa mulher? Ele que tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele não se permitiu ir para uma posição que não é a dele. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, vão tentar nos colocar em posição que não é nossa. Dê um passo atrás. Lembre-se,
Eu sou apenas um cidadão do universo. Sou cristão. Joga uma reflexão. Nós temos muitos impulsos de salvacionismo. Não rola, não funciona. O amor que Ele nos convida a ser não é o de salvar a ninguém, mas é um tipo de amor que nos conduz a um equilíbrio a ponto de lançar uma frase como essa, num momento como esse, perigoso. Jesus atuou nessas leis, a lei do amor, ocupando a lei social. Ele mudou o planeta com essa lei, da referência da lei de amor. Mudou totalmente. Mas essa lei é vigente ainda, não é? A lei de Italião, vigente. Se você comete um crime, você vai preso. Isso é punição. Tem lugar que vai para a cadeira de morte. Cadeira de morte, né? Pena, cadeira de morte. Mas punimos nossas crianças também quando educamos em casa. Delicado. Vai tomar chinelada. Interessante isso, não é? A lei italiana está tão arraigada. Roubou, foi um corrupto, tem que ser punido. Tem que ser punido ou ser educado? Quem aqui já foi na Fundação Casa fazer um trabalho lá? Pois é. Quantas crianças ali de 13 anos, 12 anos, 13 anos, precisam ser educadas? Percebe onde eu estou querendo chegar? Mas quem vai fazer esse novo movimento aí? Principalmente nós aqui, que estamos aqui agora, que estamos assistindo, nossos evangelizandos. Transformar a sociedade, gente. Transformar a sociedade. Como? Ação, atitudes. Começa seu trabalho de formiguinha, que um dia ele vai se tornar uma montanha. É isso que nós estamos querendo dizer. Jesus, ele foi nesse sentido meio que fora da lei. Tá? Nesse sentido que eu estou querendo dizer. Certo? Quer perguntar? Quer falar? Não. Quando você falou da Fundação Casa, Sim. Eu estive lá em 2005. Sim. Eu senti na pele. É um bom lugar para a gente tentar compreender essa ideia da evangelização dos adolescentes. O quão necessário é isso? Ou para quem trabalha com LA, liberdade assistida, dos jovens, eu acredito que nós temos potenciais para isso, para ajudar logo no início, antes que muitos desses nossas crianças se tornem futuramente criminosos. São crianças que não tiveram ali os pais em várias situações. É isso. A lei do amor trazida por Jesus, gente, tem como objetivo muitas mudanças. A gente também trouxe uma reflexão importante sobre as leis civis no Brasil. Em 1839, estão proibidos de frequentar as escolas escravizados ou pretos africanos, que sejam livres ou libertos. Durou até 1934, Lei de Acesso à Educação. Para quem quiser, acesse o site do Parlamento Federal, você vê todas as leis. A nossa sociedade foi construída com base nessas leis, em muitas leis. Mas como a lei de 1850, acesso à moradia, negros não terão acesso às terras. Quando você vê a sociedade agora, vai numa Fundação Casa, você vai numa comunidade, e você que trabalha na escola também salientou, nós estamos em 2021, mas tem uma herança histórica de leis que deixaram de fora muitos. Como é que nós vamos fazer agora? Monta uma escola. Eu digo, monta uma escola. Por que você também não monta uma escola? Por que eu não monto uma escola? Começa com meia dúzia de alunos e vai. Faz o planejamento, faz etc e tal, mas faz tudo que tem que fazer, mas começa. Existe um atraso social, mas não podemos fazer vistas grossas a isso. A não ser que nosso trabalho como espíritas, nós ou vocês que estão assistindo em casa, são só para pessoas que estão numa classe média alta.
E eu acho que Jesus não se dedicava só à classe social e socioeconômica específica. Jesus não tinha essa. Se os pobres não vêm tomar passe, vai lá na rua dar o passe. Vai nas comunidades vivenciar a espiritualidade. É esse convite. Olha lá, 1858. Negro não é considerado como ser humano, mas sim acessório semimovente, pertencente à casa. Olha o inconsciente coletivo sendo formado aí. Decreto de 11 de julho de outubro de 1890. Andar em carreiras, vadios e capoeiras eram presos. Libertação, escravizados, aí eles não podiam andar em bandos. Ia ser preso, era preso. O sistema carcerário começou a crescer assim. Então, quando você observa o hoje, você só compreende se você olhar o ontem. Por isso que nós espíritas temos que estudar história, estudar ciência, também para poder entender como lidar com essa criança, com esse jovem da comunidade. Se o nosso interesse for uma transformação social, porque o Espiritismo veio para uma transformação social, está no livro dos Espíritos isso. Agora a gente vai fazer o nosso trabalho espírita como fazíamos no feudalismo ou nas igrejas do clero antigo. Aí nós vamos estar repetindo os nossos karmas, entre aspas. Não é à toa que o Eurípides trabalhava com essas crianças das comunidades, não é à toa. Para finalizar essa reflexão, proibida a entrada de imigrantes africanos, 1990, e nós, na base da avaliação, estamos trabalhando com refugiados. Não porque somos perfeitos, talvez tenham muita coisa a colaborar, a consertar, dentro da própria consciência, por que não? Mas há uma necessidade de receber. O Brasil precisa acolher o que se fala. Gerar trabalho, gerar emprego, parte profissionalizante, a gente tem feito isso. Cotas para brancos, 1911, passagens, medicamentos, distribuição de terras, escola, universidade e ferramentas. É uma lei e que ficou em vigor até os anos 80. Só ter acesso à universidade pública, uma certa cota para filhos de fazendeiros. Nenhum deles eram pretos, porque não podiam ter terras na lei anterior. Então é a lei de cotas universitárias para pessoas brancas, ficou em vigor até 1980 e pouco. Não só contra cotas para negro. Isso não resolve, mas vai ajudar numa primeira etapa e acabar com um certo atraso que houve essa exclusão aqui. Então, quando a gente fala aqui, gente, de Jesus, a síntese, galera, ó, é pé no chão também. É pé no chão. Uma arregaçada para trabalhar juntos. Olha quanta coisa para se fazer. E aí sim vai. Cotas universidades, aqui chegou em 1968. Estatuto da Igualdade Racial, aí deu uma melhorada. Em 2010 começou a dar uma melhorada. Mas quanto para ser ainda aplicado, não é? Nós estamos falando de racismo aqui, estamos falando, na verdade, do que, gente? Estamos falando de lei do amor. A prática da lei do amor gera o quê? Transformações nas leis civis e na prática daquilo que veio para ser estabelecido de fato. Olha só. Vão para cima. Muitas pessoas, elas carregam, sim, reencarnações difíceis, por conta de vidas passadas. Mas Jesus não disse que nós não teríamos de amenizar o fardo. O fardo é suave, o jugo é leve. Com quem essas pessoas vão contar? Com você, comigo. Entende o que eu quero dizer? O banquete espiritual é para todos, gente. Jesus não tinha preferência, era para todos. Então, o meu convite aqui é uma reflexão do Jesus à síntese, para nós sairmos daqui bem incomodados, bem mexidos, no sentido de que uma oportunidade de reencarnar no mundo de transição não é fácil, hein? Não é fácil, é desafiador. Só que ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade de autoalavancagem espiritual, de transformar muita coisa. Não vamos curar das nossas depressões
se não irmos para a ação, nem que seja uma vez por semana. Que ação? Aquela que é a tua ação, que Jesus mencionou para você. Não necessariamente ir para a rua ou ir para o orfanato, mas você vai saber qual é o seu. Que pode ser se dedicar aos animais. Vai, é o que está te mandando, internamente é a consciência, então vai. Mas quantos humanos estão precisando de teto e nós acolhemos animais, mas não diminuímos a fila de adoção das crianças? Porque na hora de adotar, nós espíritas vamos lá e escolhemos crianças, olhos azuis, papapá, bebezinho, e um monte de crianças ali, até mesmo africanas, estão na fila de adoção até hoje, por muito tempo. Pensando num doutor Bezerra de Menezes que não tinha tempo ruim para ele. Pensando no Eurípides Barçanufo, que fez o que ele fez, como educador e professor. Então eu não vejo um futuro melhor para o nosso movimento espírita se nós não pensarmos nisso. E reduzirmos nossos potenciais somente para o trabalho de passe e de evangelização, que é louvável, com tanta dor à nossa volta. Não que a gente vai mudar tudo e acabar com todas as dores do planeta, mas e a minha dor está sendo atendida? Está sendo suficiente? Só fazendo o que eu estou fazendo? Com a inteligência que você tem, com a fé que você tem, com o conhecimento que você tem, tudo isso está suficiente para você ser feliz e sentir-se bem-aventurado? Está legal? Se está legal, continue. Se você ainda precisa de muitas tardes assistindo Netflix, que é maravilhoso, para poder ficar bem, então opa, está precisando de ajuda, bora trabalhar. Minha posição aqui é muito difícil como médium, para falar a verdade. Eu sou discípulo aqui da verdade. É difícil, tem coisas que servem para mim, mas tem coisas que estão aqui sendo trazidas para a gente sair daqui diferente. Jesus é maravilhoso, Ele espera de você. Seu compromisso é mais com a causa do que com a casa. Com a causa. Que causa é essa? Essa causa aí, até quando você está dormindo desdobrado, você está lá aplicando, está lá vivenciando. A gente vai encerrar essa pergunta do Livro dos Espíritos. Kardec, Allan Kardec, que trabalho, gente. Olha, se não fosse ele, a coisa estava difícil, mais difícil ainda. Pelo menos para pessoas como nós, que vêm do tronco judaico-cristão. Porque lá no continente africano, ou mesmo na América aqui, não tinha esses problemas. Na Oceania também. Enfim, é evidente que se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse um meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Bom, mas entre os que não têm preconceitos ou os põe de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas, independentes da vontade delas? Portanto, tem pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades. Fala, pô, vai trabalhar, você vai passar mais fome, não sei o quê. Agora, tem casos em que, em consequência de moléstias ou outras causas, independentes da vontade delas, não conseguiu, mas vai, se esforça que você consegue. Mérito ou meritocracia? Pergunta de Kardec. Aí o Espírito só responde isso. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Ponto. Numa sociedade organizada segundo as leis do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Porque tem aspectos reencarnatórios aqui. O cara
tá tentando, mas não consegue. Emocionais, obsessão espiritual, aí tem várias causas que não dependem só da vontade. Depende só da tua vontade de sair da sua situação? Não depende só da sua vontade. Não é só isso. Tem fatores que influenciam. Agora aqui é taxativo demais, né? Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Allan Kardec, Espírito da Verdade. Lindo isso, não é? Aí o Kardec comenta, vamos pedir para vocês lerem em casa. Aí a gente vai para o final. Quem quiser conhecer também nosso trabalho, fazer a convenção, está localizado na Alameda Itu, 499. É um lugar que não tem instituição espírita nenhuma lá. Os mentores nos pediram para mudar para lá, do Butantã para lá. E ficar mais perto das pessoas da ação de rua, entrega de cobertores. Vocês sabem que a Fratecete faz muito trabalho, que o Livros também está regendo, né? Muitas casas da USE fazem. A gente quer muita união, quer fazer trabalhos conectados com vocês, seja lá ou aqui. Filas de entrega de sanduíche e passe também é dado na rua. Também a parte de educação, a evangelização, ensino de português para refugiados, porque chegam no Brasil e não sabem falar português. E aí a gente também quer fazer novas conexões, porque a seara do Cristo é gigantesca. E pode ser que alguns jovens aí da mocidade vão poder se conectar de volta ao espiritismo na prática, na ação, porque acontece com alguns jovens, quando vão para a rua, quando vai entregar lanche. Durante a pandemia teve alguns que realmente mantiveram-se de pé, porque toda quinta-noite eles iam entregar marmitetes na região, pelas calçadas. Não é entrega de marmita apenas ou de alimento, gente. O principal não era isso, era o quê? Incluir conexão afetiva e amor, olho no olho, afeto. Só o lanche ou a comida era mais um pretexto para isso, embora muitos estavam com fome, mas o principal é a oportunidade da gente vivenciar algo, que encontrar Jesus nas calçadas. Não aguentávamos mais estudar também, só estudar. Então muitas dores que eu carregava, foram curadas quando eu entrava em contato com dores maiores que a minha. E para isso tem que ter coragem. Não é fácil. Mas transforma, nos põe pé no chão. Então quando eu convido vocês para essa reflexão, é porque foi a forma que Jesus pôde me curar. E está ainda atuando na minha vida. Sem isso, não dá. Fora da caridade, realmente não há salvação. Eu sinto na minha pele isso. Pouco importa os títulos acadêmicos. Nessa hora, são apenas fichas para testar novas responsabilidades para poder assumir. Mas na hora H é de espírito para espírito. E fazermos isso daí, limpar leprosos, ressuscitar mortos. Outras pessoas estão mortas aí, com corpo físico normal, ok, mas estão zumbis. A gente faz parcerias com a AME Brasil, Departamento Acadêmico da Associação Médica Espírita, com jovens acadêmicos, que já foram até fazer um projeto de pessoal da saúde, estudantes de enfermagem, estudantes de medicina, estudantes de psicologia também, para conversar. Uma oficina que fizeram foi na rua, no pátio do colégio. Você está cuidando do seu coração? Aí a pessoa sentava e começava um diálogo. Você pode dar o nome que quiser, assistência fraterna, encontro de amigos. Trouxe isso aqui para quê, gente? É possível. Organizem-se, faça aqui no Taboão da Serra, faça lá no Imbu da Imbu. Organizem grupos. Simplesmente para serem seres humanos e encontrar com outro ser humano. Só isso.
E se precisar de ajuda, conte com a gente, que a gente vai ter o prazer de aprender juntos também. Mas só para dizer que isso é possível e dá certo. Isso dá certo. Isso transforma o trabalhador espírita desanimado do espiritismo, ou desanimado de palestras, transforma. Gratidão. Vou deixar meu contato aqui. E-mail. E rede social também. Volta, André, para eu fotografar. Sejam felizes. Sejamos felizes, unidos, fortalecidos uns nos outros. E tudo vai passar. Tudo vai passar. Percebe a vibração como está elevada? Percebe um silêncio? Está? Isso é a presença desses espíritos que a gente citou aqui. Eurípides presente, muito aqui. Só falta materializar. Equipe de Maria de Nazaré, os mentores de todas as casas, das luzes, de todas as luzes, de todas as casas espíritas, de todos os templos também, religiosos, mentores das escolas públicas. Toda escola pública tem uma falange de mentores. Então, tudo isso aqui. E tratando cada um de nós para darmos um novo passo na nossa vida. As influências para desistir são várias. Desânimo também. Aqui, isso. Mas eles vieram mostrar que todos podem ser incluídos. Todos podem ser incluídos. Tem lugar para todo mundo.
Preciso de ajuda. Bom, que tarde, né? Que tarde, sem palavras. Muito obrigada. Obrigada a todos. Né? E eu sempre acredito que nós estamos sempre onde devemos estar. Então, quem está aqui é porque tinha que estar. Né? Eu acho que isso fala mais do que... Não existe ausência, só existe presença, na verdade. Né? E eu quero chamar o Jorge aqui, né, que representa a USP em das Artes, para fazer encerramentos, agradecimentos. Bom, todo o trabalho que a gente vem fazendo ao longo do tempo, à frente que a gente tem na USE Intermunicipal de Embu das Artes, é justamente o da divulgação da doutrina na sua essência mais simples, né? Que é a soma de conhecimentos no estudo e a prática do amor e caridade. E é isso que nós estamos fazendo com a ajuda de um pequeno grupo bastante empenhado, né, em realizar pequenas ações. E essa é uma das ações que nós conseguimos realizar pelo 2º ano consecutivo, que é a 2ª Semana Espírita, sob o tema Saúde e Espiritismo, da USE Intermunicipal de Embu das Artes. Agradecendo a participação de todos os palestrantes que estiveram conosco ao longo da semana em palestras gravadas, né? E também aos que estiveram presentes conosco hoje. André, Magda, Genesi, o meu muito obrigado em nome da USE Intermunicipal de Embu das Artes. E espero contar com vocês em todas as nossas ações futuras e, naturalmente, visando o nosso acompanhamento espiritual. Muito obrigado a todos. E fica aqui o convite que logo mais esse vídeo vai estar nas nossas redes sociais, mais especificamente no YouTube da USE Intermunicipal Embu das Artes, com o auxílio imenso que faz a nossa Yoko, que produz e acompanha todo o trabalho de inclusão das nossas ações na rede social. Muito obrigado, e também a Cris, que também acompanha comigo muitas das atividades que nós propomos, e nem sempre conseguimos realizá-las, mas o pouco que fazemos, o fazemos de muito coração e com muita alegria. Muito obrigado. E avisando que tem um lanchinho agora. Ah, tá.